Ô pessoal, mais um vídeo aqui. O assunto do momento que está acontecendo é sobre a tarifa dos Estados Unidos, sobre o Brasil, sobre a tarifa sobre os produtos brasileiros, né? Eu queria falar também sobre esse assunto, o que eu acho. É o seguinte, eu acho que em pleno momento que a gente vive, no ano de 2025, eu acho que não cabe brigas de lados, brigas de ideologias em questões comerciais, né? Porque vamos lembrar que seja na política, você vai ver aí na história aí da política no mundo, os lados, esquerda, direita, centro, regimes e milhões de nomenclaturas de ideologias que existem, elas, acho que o ápice da ideologia, tanto quanto da esquerda quanto da direita, na história da humanidade, já foi, já passou. Teve o ápice aí na história de muitos personagens, como todos sabem, né? Stalin, Karl Marx, Gramsci, Hitler e tantos outros, e nos seus ápices aí, usando as ferramentas de lados, de esquerdas, de direitas, e todos sabem os resultados que aconteceu, né? Hoje, claro, nessa época foi explícito. Hoje, mundialmente, sim, existe, tem ainda esses regimes, essas ditaduras, essas viés de lados de política, só que hoje eles são mais implícitas, né? Elas são mais ali atrás das cortinas, atrás dos bastidores, né? Você vê, tem países que são muito ricos, capitalistas, mas oprime as pessoas, né? Genocídio ainda existe, oprimição existe, em todos os viés políticos, todas as nomenclaturas políticas. Regime como regime religioso, né? Regimes religiosos também no mundo, né? Uma mistura de política com religião. Estão aí, existem, são presentes, mas hoje são mais discretos, né? São mais atrás dos bastidores ali, mas muitas pessoas sofrem. Eu tava vendo uma reportagem, né, no programa da CNN, e o repórter lá falou, e eu concordo com ele. Porque, por exemplo, você não pode julgar um país, uma pessoa, interferir, julgar, criticar, apontar o dedo, falar sobre uma guerra que está acontecendo. Viu? Por exemplo, você está ali, você não está fazendo, você não está vivendo aquilo, né? E lá dentro do país, você não está vivendo aquela guerra, você não está na pele das pessoas que estão passando por aquilo. Então, a gente, o cara tá lá no escritório, lá, bem vestido, tá falando coisa que não sabe, não tá vivendo a realidade. O que é uma dificuldade? O que é uma guerra? Uma guerra comercial, uma guerra política, um regime, um viés
viés autoritário, um viés margorento sobre uma sociedade. E aí esquerda e direita, né? Esquerda e direita e suas inúmeras vertentes e regimes e tal. Você também não pode julgar nem quanto a esquerda nem quanto a direita, porque dá para tirar coisa boa, tanto da esquerda você tira coisa boa, quanto também da direita você tira coisa boa. E tanto a esquerda e tanto quanto a direita também tem um lado negativo, que está aí os resultados na história, o que aconteceu. Então tem um lado negativo e positivo da esquerda, tem um lado negativo e positivo da direita. Né? Então, por exemplo, agora, você parar um país, né? Parar um país, travar um país por conta de um comportamento, de um pensamento do presidente do país. E o outro presidente do outro país tem outro lado que ele segue, né? E por conta desse outro lado, você fazer pirraça e não querer conversar e dialogar para resolver situações, isso aí é coisa de criança, isso aí não é homem, isso não é homem, né? Por quê? Porque quem gira um país, quem é o criador do país, quem é feito do país, são os empresários, são os trabalhadores, né? São os vendedores. Por quê? Porque a empresa precisa vender, né? A indústria precisa produzir, a empresa precisa vender, né? E quem sai perdendo são as pessoas no país que está passando por aquilo, né? E enquanto isso, um presidente, por conta que é de um lado de política e o outro é de outro lado de política, fica fazendo as pirraças por conta que o outro não pensa, ele não pensa igual eu. Né? Eu não vou ceder, né? Cara, a gente tem que ter humildade. Tô falando assim que a gente tem que ceder, que tem que abaixar a cabeça e aceitar e abrir. E abrir, não abrir pra lugar nenhum. Tô falando isso. Mas o que você tem que reconhecer é o seguinte. Vamos lá. O Brasil é um país desenvolvido? O Brasil não é um país desenvolvido. Desde quando eu entendo por gente, quando eu era criança, eu estudava lá e falava, né? O Brasil é um país emergente, um país subdesenvolvido. Eu lembro que eu ficava sonhando esse dia, nossa, falava com os colegas, nossa, será que um dia o Brasil vai ser um país desenvolvido? Cara, podia tanto ser, né, cara? Alto nível, igual países dos Estados Unidos, né? China, França, Inglaterra, né? Esses países desenvolvidos, cara, e tal. Será que um dia o Brasil vai ser? Até hoje não é. O Brasil é um país em desenvolvimento, não é? Aí o que acontece? Os Estados Unidos é um país que está correndo, que precisa de apuros, é pobre, não é? Os Estados Unidos é um país desenvolvido, país de primeiro mundo, país dinheiro lá no alto, ó, no topo, fluindo, empresas, milhões de dinheiro girando, né? Aí acontece o Brasil, você pode do nada, do dia pro outro, querer competir com um país desenvolvido, seja Estados Unidos, seja qualquer outro país do mundo, não tem como. Vai fechar as portas, vai quebrar. O que acontece? Isso é histórico. Aí, por que o Brasil não é um país desenvolvido? Porque aí todos sabem do seu histórico político. Seus caminhos que escolheram, você planta, você colhe. Então, os caminhos que você. Os resultados chegam, né? Os resultados chegam da sua escolha. E
aí os resultados estão aí. Então, o Brasil não é um país desenvolvido, né, por conta do seu histórico político. Aí, assim, você pode citar, vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo de uma empresa, né? Um exemplo de uma empresa. O, vamos só, tem um supermercado pequeno, né? Um supermercado Avenida. E tem um hipermercado. Walmart, hipermercado, BH, ABC, Martiminas. Tem um gigante do varejo e tem um supermercado de família pequeno ali. Esse supermercado pequeno, ele pode bater de frente, ele consegue bater de frente com o hipermercado? Não consegue. Ah, eu vou aumentar os preços porque lá tá tanto. Ou não, vou baixar os preços porque aí eu vou vender mais. Ele não tem saída, ele não pode querer competir com um supermercado gigante. Por quê? Porque esse supermercado gigante, ele é consolidado, ele tem resiliência, ele tem história, ele tem, é aquele que eu acho que eu falei aqui, ele tem recursos, ele tem investimento, ele não vai fechar, ele não vai quebrar fácil. Agora, se o supermercadinho pequeno querer competir com ele, o supermercadinho vai fechar. Ele vai fechar as portas, ele vai quebrar. Ele não consegue acompanhar um consolidado do mercado. Aí mesma coisa é os Estados Unidos, o Brasil com os Estados Unidos ou qualquer outro país rico, desenvolvido. Vai fechar, ele vai quebrar. Né? Então, o Brasil, os brasileiros, eles têm que reconhecer que o Brasil é um país em desenvolvimento. Né? O Brasil não, ele tem que conversar diplomaticamente na mesa, negociar, sabe? Conversar ou tentar ali para ver, para ficar bom para os dois lados. Não é só bom para um lado e nem bom para o outro. Ficar bom para os dois lados, tanto para o Brasil, tanto para o mundo afora. Agora nem entrega de graça, mas também ser humilde e reconhecer que tantos países aí gigantes são parceiros do Brasil desde sempre, né? Agora, por exemplo, se o Brasil vai o Brasil faz negócio com um país que é de esquerda, que lá é comunista. Cara, problema, cara. Eu acho que pode fazer negócio com qualquer país. Cara. O que vai mudar fazer negócio com um país se o país ela é de esquerda lá no momento, se o país é de direita no momento, isso se for uma democracia, né? Democracia verdadeira, que não sei. Pode negociar, cara, eu acho. Que negocie com qualquer país. Cara. Tem a diferença entre você vender, negociar, integrar, abrir para um país, seja de esquerda, seja de direita, negociar, vender, trocas comerciais, compra e venda, é parte profissional, é coisa de negócio, não é você ceder o país e dar o país para os outros e a ideologia entra no meio e petacar as coisas, petacar o nosso país e petacar o outro país. Cada país com seu pensamento, com sua ideologia, respeitando um ao outro e trocando e fazendo negócios. Né? Um exemplo assim que é interessante, né? Então, eu acho que é coisa de negócio, né? Ser diplomático, ser pessoas educadas, conversar com quem for, cara, presidente que for, lado que for, de direita e de esquerda, cara.
porque né, ideologia, essas coisas, cara. O Brasil é muito grande, pessoal, né? O Brasil é muito grande. Aqui no Brasil, nós empresas que são empresas maiores do mundo. Orgulho brasileiro, produtores de grandes empresas aí de carne, cara, as maiores empresas do mundo de carne, de produtos agropecuários, cara, produtos, sementes, as maiores, nós somos as maiores do mundo, cara. O orgulho brasileiro vende pro mundo inteiro. O Brasil ele tem empresas maiores do mundo. O Brasil está entre os grandes, né? Agora, então, o Brasil tem que reconhecer isso. Nós temos grandes empresários, grandes empresas no mundo afora, né? E são essas empresas que fazem o mundo girar. Aí agora não pode ter guerra ideológica por conta que o outro lá é tal e aí eu vou pirraçar e não vou fazer nada enquanto isso o Brasil parado, né? Os empresários, os empreendedores querendo vender e os trem não tem norte, não tem direção. Cadê a direção? Né? Então esse, pessoal, é um novo vídeo aí, né? Eu tava querendo gravar esse vídeo falando sobre a tarifa dos produtos brasileiros, a tarifa do presidente dos Estados Unidos, tanto quanto para o Brasil, quanto tarifas de cobranças de produtos em outros países, né? Outros também estão fazendo. E o presidente dos Estados Unidos está defendendo o lado dele lá. Tá certo, eu não vejo nada de errado aí. Defendendo o país dele, né? Assim como o nosso Brasil, nosso presidente também tem que defender o nosso país, certo? Mas tem que reconhecer que a gente todos precisa de outros. Por quê? Porque quem decide é os empresários. É eles que vendem, é eles que precisam vender, não pode ficar parado não. Esperando o dia que agora o Brasil virou grande, rico, não depende de ninguém. Até os ricos dependem de todos. Um exemplo. Esse aqui é exemplo aqui para me encerrar o vídeo, pessoal. Por exemplo, entra agora uma questão de ideologia também, né? Eu não vou negociar com o país X, com o país tal, por quê? Porque esse país é pobre. Eu não vou negociar com o país tal porque esse país é rico. Aí você pergunta ao empreendedor, o empresário brasileiro, o que ele acha disso. Um exemplo. Não sou dono da verdade, sabe? Não sou doutor, vou falar uma experiência própria. Você pergunta a um empresário, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Você pergunta ao empresário, você quer vender para o país qual é o país rico? Faço a pergunta para vocês, né? Um exemplo, se você for negociar com um país mais pobre, você vai alinhar, você vai manter naquilo ali. Você está negociando com um país pobre. Se você negocia com um país rico, o que acontece? Você vende mais, né? Você vende muito. Muito, muito mais que você vende para um país pobre. Por quê? Porque eles têm mais dinheiro, eles vão comprar mais. E o empresário escolhe o quê? O empresário, é lógico que a vontade de todos é vender só, negociar com países ricos, desenvolvidos, países que têm dinheiro. Por quê? Porque você vende mais. Mas o que é melhor ainda? E se você pegar e vender para todos, seja para pobre, seja para rico, você multiplica a empresa. Você multiplica a empresa. A empresa fica riquíssima, ganha dinheiro. Se você vende ou para pobre ou para rico, você está vendendo para todo mundo, né? Se você escolher vender para um país mais pobre, você vai ganhar menos. Se você escolher vender para um país mais rico, você vai ganhar mais. Se você vender para os dois, você vai ganhar muito mais ainda. Você não segmenta público, você não escolhe um público, né? Então,
melhor você vender para todo mundo que vender só para o pobre. Ou melhor você vender só para o rico, ou você não vende para o pobre. Então tudo tem um lado bom e tem um lado negativo. Então, o Brasil ele é negociar, né? Negociar com seja um país rico, seja um país pobre, seja um país de esquerda, seja um país de direita, seja de centro e tantas nomenclaturas, seja regimes religiosos, regimes autoritários, ditaduras e não sei o que, não sei o que. Só que vê aí, né? E aí, o que é bom para o Brasil? O que é bom para nós? Né? O que é bom para o Brasil? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Assistam os outros vídeos, né? Se inscrevam no canal. Tô começando aí o canal agora aí e tal, né? E a gente vai conversando, eu vou gravando mais vídeos e tal, né? E então é isso, né, pessoal? Assistam aí, inscrevam no canal e até o próximo vídeo.